Eu pergunto: és tu, meu mestre? É com essa frase que se inicia aquele que é o romance mais belo, lindo e perfeito de todos os animes, Shiro e Saber. Mas claro, a história desse casal não começa na Quinta Guerra do Santo Graal. Ela começa 1000 anos atrás, quando Caliburn ainda estava presa na pedra. Quando Arthúria foi puxar a espada para se tornar rei, ela encontrou o mago Merlin, que disse para ela: pense bem, se você puxar esta espada, você deixará de ser humano. Mas a Arthúria não hesitou e nem fugiu. Ela puxou a espada da pedra e se tornou rei. E pelos próximos 10 anos, ela foi um rei perfeito, sem nenhuma falha, vencendo e triunfando, sem nunca perder uma única batalha sequer. E naquela época, o povo que vivia com medo de todo tipo de invasão selvagem só queria que o seu rei fosse forte. E dessa forma, os cavaleiros da Távola Redonda só seguiriam um comandante excelente. E dessa forma, ninguém nunca questionou a Arthúria. Ela era considerada justa e altruísta e sempre estava na linha de frente do exército, derrotando seus inimigos no campo de batalha. E claro, embora houvesse baixas de muitos inimigos e muitos civis também, ninguém nunca questionou as escolhas do rei, pois sempre consideraram elas corretas. E dessa forma, Arthúria foi um rei melhor do que qualquer outra pessoa. Ninguém nunca duvidou e nem precisou duvidar, desde que o rei estivesse certo. E dessa forma, Arthúria reconstruiu a cavalaria da Távola Redonda, que foi perdida na época do seu pai. E sem saber de perdas, avançou pelo campo de batalha, derrotando toda a infantaria bárbara e destruindo inúmeras muralhas. Claro, muitas pessoas foram descartadas para que elas se juntassem a essas batalhas. E todos os seus inimigos, sem exceção, foram exterminados. E assim que ela se juntou ao exército, ela fez várias decisões que muitos podem achar questionáveis hoje em dia, mas na época ninguém questionou, pois o rei era perfeito. Mesmo a ideia de usar uma aldeia inteira como recurso para vencer na guerra não foi questionado. Claro, pode-se dizer que nenhum cavaleiro matou mais pessoas do que Arthúria. E não se sabe se ela alguma vez considerou isso um parto. O fato é, a Arthúria cumpriu rigorosamente o juramento de que o rei não é humano e que não se pode proteger o povo com emoções humanas. Ela nunca franziu os olhos em sinal de pesar e enquanto ela esteve sentada no trono, ela resolveu todos os problemas de Camelot. Ela conseguiu equilibrar o país sem desvios e punir o povo sem cometer um único erro sequer. Mesmo depois, ou possivelmente por causa disso, de vencer várias batalhas, comandar cidadãos sem desordem e punir centenas de criminosos, Tristan murmurou: o rei Arthur não entende os sentimentos humanos. No caso do Shirou, ele é muito mais humano do que a Saber, no sentido de que ele nunca teve as obrigações que a Arthúria teve como rei. O que não quer dizer que ele tenha sido mais normal nesse quesito. Porque apesar de ser humano, Shirou carregava um grande fardo. E dessa forma eu quero que vocês se lembrem que o Shirou, ele não teria nenhum problema em abrir mão da vida dele se isso significasse salvar a vida de outras pessoas. Porque ele prefere se ferir do que ver outras pessoas se ferindo. Isso é uma coisa tanto dele quanto do Archie, porque embora algumas pessoas queiram dizer o contrário, o Archie e o Shirou são iguais. Porque ambos, o desejo deles é de que ninguém seja pego chorando, ninguém seja pego triste, ninguém seja pego sofrendo. Ambos querem ser os únicos a carregar o fardo do sofrimento e da dor das pessoas. Não à toa, quando a guerra começa, o que incomoda o Shirou não é ser morto pelo Lancer, e sim o fato de que ele morreu sem salvar ninguém. Então permita-me ler exatamente o que está escrito na Visual Novel para vocês. Eu senti tudo isso antes. Eu tenho que experimentar isso de novo? Sério? Eu não entendo.
Por que tenho que passar por isso? Isso é besteira. Eu não posso aceitar isso. Eu não posso simplesmente morrer aqui sem sentido. Eu fui salvo. Então eu não posso morrer tão facilmente. Eu tenho que viver e cumprir minhas obrigações. Se eu morrer, não posso fazer isso. Essa lança vai me perfurar. A ponta da lança vai cortar minha carne e perfurar meu coração. Isso me irrita. É ridículo matar alguém tão facilmente. É ridículo eu morrer tão facilmente. Morrer 2 vezes no mesmo dia também é ridículo. Droga, está tudo tão bagunçado que não consigo conter tudo e... Droga, eu... Não serei morto sem sentido por alguém como você. Fecha aspas. E então, com isso, vocês estão convencidos de que o que incomodava o Shirou não era o fato de que ele ia morrer, e sim o fato de que ele ia morrer uma morte sem sentido sem salvar ninguém. Eles têm sim algumas mensagens que o Nazo quer tratar. E no caso aqui, é sobre como o Shirou está com uma síndrome de sobrevivente, que ele quer pagar o preço por ele ter sobrevivido. E no caso, na opinião do Shirou, é salvar outras pessoas. E bem, esse heroísmo do Shirou acaba encontrando sua recompensa porque ele não tem como vencer o Lancer. E por isso, por estar bem em cima de um círculo de invocação e ter um catalisador poderoso dentro dele, que ele ainda não sabe que tem, ele consegue invocar a mais forte de todos os servos, Servo Saber. E tudo que o Shirou consegue pensar, assim que ele vê ela, é como aquele espírito heróico era lindo. E sim, é até estranho pensar nisso, mas tudo que os inimigos veem na frente dele, quando eles veem a Saber, é como aquele espírito heróico baixinho carrega consigo o fantasma nobre mais poderoso de todos. Enquanto tudo que o Shirou consegue ver é uma garota, e como ele não quer que essa garota acabe se machucando. E de novo, isso é irônico porque estamos falando daquele que, se você viu o nosso top 10 de Saber mais fortes, é o segundo Saber mais forte de todos, depois do Galahad. E ele prefere se ver se machucando, ele, que até aquele ponto a gente acha que é um humano normal, do que ver ela se machucando. E dessa forma isso acaba indo de encontro com a Saber, afinal ela não é alguém que quer ser protegida. Ela é uma guerreira, o rei dos cavaleiros, alguém que escolheu sacrificar tudo, inclusive seu corpo e sua identidade, pelo bem do seu povo. Ela luta pelo orgulho, por convicção e para salvar Camelot. Então, quando o Shirou insiste que ela não deveria lutar, ele não está apenas sendo imprudente, mas totalmente ilógico. Afinal, ele é um humano normal, ele é que precisa ser protegido, e ele não tem qualquer tipo de ligação emocional com a Artúria nesse momento da história. Ele nem sabe o nome dela. Tudo que ele sabe é que ela é uma garota e que ele não quer ver garotas se machucando. Claro, ele não quer que nenhum humano se machuque, mas o ideal de cavalheirismo do Kiritsugu botou dentro dele, faz com que ele tenha interesse especial em proteger garotas, pois um homem deve proteger uma mulher. E por fim nós vemos o Shirou tentando pôr fim à sua própria vida quando ele vê a Artúria se colocando em risco durante a luta contra o Berserk. E por que isso é interessante? Porque aí ele acabou de falar na frente de todos nós que o Berserker dela é o grande Hércules, só o herói mais famoso da Grécia. E mesmo assim, quando ele vê a Artúria ferida, ele não pensa 2 vezes. Ele pula na frente dela e ele recebe o golpe do lascando Hércules no lugar dela, porque ele não queria ver ela se machucando. E mais um vídeo do Mapa do Infinito acabou. Não se esqueça de deixar o like no vídeo e de se inscrever no canal. E se é novo por aqui, confira os outros vídeos e confira os produtos dos nossos patrocinadores. Não deixe Tiamat triste. Compartilhe esse vídeo com seus amigos.